Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. A OTAN anunciou que vai convocar 90 mil soldados dos países membros da aliança para a realização de um exercício militar. A convocação é a maior desde 1988, período da Guerra Fria. Os militares participarão de uma série de exercícios conjuntos que trabalharão com o cenário de um ataque russo, segundo o comandante-geral da OTAN na Europa, o general Christopher Cavoli. Em uma das simulações, os militares treinarão um deslocamento rápido para a Polônia, país membro da OTAN e vizinha da Ucrânia. Os exercícios militares começarão na semana que vem e durarão até meados de maio. As manobras anuais da aliança vão contar ainda com a cooperação de soldados da Suécia, país que ainda não faz parte da aliança, mas já solicitou formalmente o ingresso no grupo. A convocação deste ano é a maior desde a Guerra Fria, quando 125 mil soldados foram convocados. Ao todo, este ano serão mobilizados mais de 1.200 veículos de combate, entre tanques, infantaria, jatos e drones. A convocação recorde da OTAN ocorre também no momento em que a Rússia intensificou ataques aéreos a grandes cidades na Ucrânia, em uma tentativa de mostrar força após meses sem conseguir avançar nas linhas de frente de batalha. Atualmente, soldados russos controlam cerca de 20% do território ucraniano em áreas no leste e no sul do país. E nós voltamos a falar sobre o conflito no leste europeu. A ONU espera arrecadar 4 bilhões de dólares em ajuda humanitária para a Ucrânia, cerca de 20 bilhões de reais. A organização fez uma reunião em Genebra no começo da semana para tratar do assunto. Em um comunicado, a Organização das Nações Unidas detalhou que a recente onda de ataques recorda o custo devastador desta guerra para os civis, no momento em que um inverno rigoroso aumenta a necessidade urgente de uma ajuda humanitária que salva vidas. Cerca de 14 milhões e 600 mil pessoas vão precisar de ajuda humanitária na Ucrânia este ano, ou seja, 40% da população. A ONU destacou que centenas de milhares de crianças vivem em localidades da linha de frente, aterrorizadas, traumatizadas e desprovidas das coisas mais essenciais. O secretário-geral adjunto de Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, e o chefe da Agência da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, lançaram um plano de ajuda em uma coletiva de imprensa conjunta na sede da ONU em Genebra. Pelo menos 6 milhões e 300 mil pessoas fugiram da Ucrânia e se refugiaram principalmente na Europa. O plano de ajuda prevê arrecadar mais de 1 bilhão de dólares, ou cerca de 5 bilhões de reais, para ajudar 2 milhões e 300 mil pessoas e as comunidades que as acolhem. Agora, no Oriente Médio, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, voltou a pedir um cessar-fogo em Gaza, a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas e a entrada de ajuda suficiente para os habitantes do território. Mais de 24 mil pessoas morreram desde o início do conflito com Israel, no dia 7 de outubro. Precisamos de um cessar-fogo humanitário imediato para garantir que a ajuda suficiente chegue onde é necessária, para facilitar a libertação dos reféns, para conter as chamas de uma guerra mais ampla, porque quanto mais o conflito em Gaza durar, maior será o risco de escalada e erro de cálculo. O UNICEF, o Programa Mundial de Alimentos e a Organização Mundial da Saúde alertaram em comunicado conjunto para o risco de fome e epidemias de doenças mortais em Gaza. A guerra entre Israel e o Hamas começou após o ataque do grupo islamista em solo israelense, onde morreram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da agência France Presse baseado em dados oficiais israelenses. Cerca de 250 pessoas foram sequestradas e 132 permanecem reféns em Gaza, segundo as autoridades israelenses. Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas. Os bombardeios israelenses já provocaram cerca de 24.100 mortos, a maioria mulheres e menores, segundo o Ministério da Saúde do Hamas. No Equador, militares e policiais entraram em um presídio de Guayaquil, na cidade portuária.
Mais cedo, na quinta-feira, a polícia do país prendeu 2 suspeitos de participarem do assassinato do promotor César Soares. A operação ocorre após o assassinato do promotor antimáfia César Soares, pelo qual 2 suspeitos foram presos mais cedo. As Forças Armadas informaram que agentes realizaram uma nova intervenção no Centro de Detenção Guaias, controlando o perímetro externo e interno do centro penitenciário, o mesmo de onde Adolfo Macias, vulgo Fito, chefe de uma das maiores e mais temidas gangues de traficantes, escapou há quase 2 semanas. A fuga foi um catalisador para intensificar a onda de violência que atinge o país. Desde então, rebeliões se multiplicaram, guardas prisionais foram feitos reféns em penitenciárias, mas já foram libertados e foram registrados ataques contra unidades policiais. Um dos momentos de maior tensão foi a espetacular tomada de poder de um programa do canal de televisão TC, transmitido ao vivo no dia 9 de janeiro. O episódio levou o presidente Daniel Noboa a declarar um conflito armado interno e ordenar uma luta implacável contra uma série de gangues. Antes, o mandatário já havia decretado estado de emergência e um toque de recolher das 23 horas às 5 da manhã. Segundo as Forças Armadas, entre 9 e 17 de janeiro, forças policiais e militares realizaram mais de 20 mil operações e prenderam 1.975 pessoas, 158 das quais acusadas de terrorismo. E mudando agora de assunto, nós vamos falar sobre a corrida presidencial americana. A decisão de tirar o ex-presidente Donald Trump da disputa para ser candidato à presidência dos Estados Unidos foi suspensa no Maine. O Tribunal do Estado vai aguardar o julgamento da Suprema Corte do país. Vários estados cogitam a possibilidade de excluir Trump da disputa à indicação presidencial no Partido Republicano por seu papel na invasão do Capitólio, realizada por seus simpatizantes em 6 de janeiro de 2021. A Suprema Corte do Maine, no nordeste dos Estados Unidos, anunciou que não ponderaria sobre a decisão da máxima autoridade eleitoral estadual de vetar o ex-presidente Donald Trump das primárias presidenciais no estado, à espera de que a Suprema Corte do país se pronuncie sobre um caso similar no Colorado. Na ocasião, o estado decidiu que ele não era elegível para aparecer nas cédulas das primárias presidenciais, com base na 14ª emenda da Constituição americana, que proíbe pessoas que participaram de uma insurreição ou rebelião de ocupar um cargo público. Mas agora caberá à Suprema Corte do país se pronunciar sobre a decisão no Colorado. Em paralelo, a corrida presidencial segue e Trump venceu com folga o primeiro teste para a nomeação do Partido Republicano, que aconteceu em Iowa. A vantagem foi considerada inédita, com 30 pontos percentuais sobre o segundo colocado, o governador da Flórida, Ron DeSantis. O terceiro lugar ficou com a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley. A próxima disputa será na semana que vem, em um estado considerado mais moderado, em New Hampshire. E ainda sobre o mesmo assunto, o ex-presidente Donald Trump pediu imunidade total para os presidentes dos Estados Unidos. Trump afirmou que a presidência do país deveria ser imune de processos criminais. Vamos ver. O favorito para a indicação republicana nas eleições presidenciais de novembro enfrenta 91 acusações criminais em 4 casos, inclusive a suposta tentativa de alterar resultados eleitorais de 2020. Em uma postagem nas redes sociais no meio da madrugada, Trump argumentou que, como presidente, tinha imunidade total contra processos e pediu que a Suprema Corte decida em favor dele. Trump sugeriu que os presidentes dos Estados Unidos precisam de imunidade para tomar decisões difíceis. O Tribunal Federal de Apelações em Washington analisa um recurso do ex-presidente que pede imunidade em um processo pelo suposto papel na tentativa de alterar os resultados das eleições de 2020, quando perdeu para Joe Biden. Se os juízes rejeitarem o recurso de Trump, é provável que o caso chegue à Suprema Corte. E mudando de assunto, dos Estados Unidos nós vamos para a China, onde a população diminuiu pelo 2º ano consecutivo em 2023. O país, que já carregou o título de mais populoso do mundo, agora luta para aumentar as sucessivas quedas na taxa de natalidade. O país asiático anunciou que pouco mais de 9 milhões de bebês nasceram no ano passado, uma queda de 500 mil bebês em comparação a 2022. Este é o 7º ano seguido em que os dados apresentam declínio. Somado às 11 milhões de pessoas que morreram durante o ano, o país tem mais idosos do que em qualquer outro lugar do mundo. São mais de 216 milhões de cidadãos com 65 anos ou mais. A queda da população e o envelhecimento preocupam Pequim,
porque esgota a mão de obra em idade ativa necessária para impulsionar a economia. A crise, que chegou mais cedo do que era esperado, já está sobrecarregando os sistemas de saúde e previdência. Para especialistas, o país acelerou o problema com sua política de filho único, que ajudou a reduzir a taxa de natalidade ao longo das décadas. Somado a isso, a regra também criou uma geração de filhas únicas que receberam educação e oportunidades de emprego. Hoje, o país tenta incentivar essas mulheres a terem filhos. Propagandas e eventos de namoro, patrocinados pelo Estado, pressionam os jovens a casar e aumentar a população. Esse papel também está sendo feito pela mídia estatal, que está repleta de apelos para que os jovens desempenhem um papel no rejuvenescimento da nação. Esse problema é considerado pelo Partido Comunista Chinês uma emergência nacional. Para que as mulheres tenham mais filhos, foram criadas uma série de medidas pelo governo, como moradia mais barata, benefícios fiscais e até dinheiro para que as mulheres engravidem. Apesar disso, os esforços não estão funcionando, já que as mulheres têm evitado o casamento e a maternidade. E ainda na China, as exportações caíram no ano passado. É a primeira vez que isso acontece em 7 anos. As exportações caíram 4,6% no ano passado, a primeira contração anual desde 2016. Nos últimos meses do ano, as exportações registraram uma alta, mas esses números interanuais são comparados ao fraco desempenho de 2022, um período marcado pelas políticas contra a Covid-19. As vendas para o exterior são um componente-chave do crescimento da economia chinesa nas últimas 4 décadas. E esses números coincidem com a publicação dos dados dos preços ao consumidor, que mostraram que o país está em deflação pelo 3º mês consecutivo. A tendência também reflete uma mudança geopolítica, já que o comércio anual com os Estados Unidos caiu pela primeira vez em 4 anos. As trocas comerciais com a Rússia bateram recorde. Os dados de 2023 também mostraram que as importações caíram 5,5%. Vamos falar agora de economia. Na Alemanha, o produto interno bruto encolheu no ano passado pela primeira vez desde o início da pandemia de Covid-19. A queda de 0,3% do produto interno bruto da principal economia europeia ocorre depois de um crescimento de 1,8% em 2022, conforme dados ajustados às variáveis de preços revelados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, Destatis. Os resultados são melhores do que as previsões do governo e do Fundo Monetário Internacional, mas o desempenho está abaixo da média da União Europeia, que vai atingir um crescimento de 0,6% nas projeções. A terceira maior economia do mundo também está atrás na comparação com outros grandes países industrializados, como Estados Unidos e Reino Unido. Ainda que dentro do previsto, o recuo representa um revés para o governo de Olaf Scholz, que viu a popularidade despencar e é alvo de múltiplas reivindicações sociais. A economia da Alemanha se vê sobrecarregada pela crise no potente setor industrial, que representa cerca de 20% da riqueza gerada no país. A produção se mantém inferior em mais de 9% na comparação com o nível anterior à pandemia, afetada pela baixa demanda interna devido à inflação e ao aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu. Os zoológicos de Praga e Londres receberam 2 filhotes de gorila que nasceram neste mês. Apesar de ser numerosa, a espécie está criticamente ameaçada. O Zoológico de Praga, na República Tcheca, apresentou seu novo filhote de gorila da planície ocidental, uma menina, nascida em 2 de janeiro. Os pais são Kisumo, um macho importado da Áustria, e Dune, nascida na Espanha em 2013. O nome da recém-nascida vai ser escolhido a partir de propostas enviadas por crianças de Camarões, onde o Zoológico de Praga coopera na proteção de gorilas na reserva de Já. O bebê toma o leite da mãe a cada 2 horas, está bem, e por enquanto só está sendo carregada por Dune, que não a entrega a mais ninguém. Em Londres, outro animal da espécie nasceu na quarta-feira, mas seu nome e sexo ainda não foram revelados. De acordo com a Sociedade Zoológica de Londres, o desmatamento, a caça ilegal e doenças colocam em risco de extinção a espécie. O número exato de gorilas das planícies ocidentais não é conhecido, pois eles habitam algumas das florestas tropicais mais densas e remotas da África. Mas o Fundo Mundial para a Vida Selvagem estima que pode haver cerca de 100 mil.
E antes da gente encerrar, olha só, centenas de aposentados se reúnem em uma loja em Xangai todas as terças-feiras. O motivo? A esperança de encontrar um novo amor. Os idosos têm esperança de encontrar um companheiro e romper a solidão que pode invadir essa etapa da vida. Depois de ficar velho, sempre quis ter um par. Não com outras intenções, eu só queria ter alguém para conversar. Até mesmo a troca de brincadeiras pode ser divertida na vida. Mas para pessoas idosas como nós, com condições econômicas menos favoráveis, o fardo dos filhos e para outros que não têm boas condições de vida, é difícil encontrar alguém. O encontro semanal acontece há mais de 10 anos, embora a empresa sueca tenha tentado impedir. Esse é um tipo de estilo de vida. Para ser sincera, está de acordo com o meu padrão de vida pessoal. A IKEA não é muito extravagante. Há algumas dificuldades práticas para irmos a lugares mais elegantes. Este lugar popular é mais adequado para nós. De acordo com dados oficiais, na China, há mais de 297 milhões de pessoas de 60 anos ou mais e cerca de 25% são solteiros. No ano passado, os núcleos familiares multigeracionais eram a regra. Mas, atualmente, muitos idosos vivem solitários. Em uma pesquisa de 2016, da Universidade Renmin, em Pequim, um idoso em cada 4 disse se sentir sozinho. E essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.